Tudo bem, gente? Boa noite. Bom? A gente sempre dá boas-vindas a todos, principalmente aqueles que vêm pela primeira vez, né? Sempre no desejo que esses e todos os outros, todos nós, na verdade, a gente sempre consiga encontrar aqui na casa tudo que a gente precisa em termos de fortaleza, de coisas boas, enfim, para a gente conseguir sempre estar encarando os desafios do dia a dia de um jeito mais positivo, né? Sempre nessa primeira etapa aqui da nossa preleção, a gente faz uma prece. Vocês, então, nos acompanham? Nós contamos, então, com esse carinho intenso dos amigos espirituais, no desejo, na expectativa que esses nossos momentos possam ser mais uma etapa, mais uma oportunidade para estarmos buscando uma sintonia com energias superiores, capazes sim de nos favorecer percepções e olhares para o nosso dia a dia, para nós mesmos, no sentido de nos sentirmos ainda mais fortalecidos, encorajados de manifestarmos para o mundo o que temos de melhor. Para isso, nesse exercício, a gente nunca está sozinho. A gente conta com nossos anjos de guarda, espíritos familiares e amigos que diariamente nos favorecem essas percepções e oportunidades. A gente conta com os amigos dessa casa que favoreceram toda a criação do ambiente necessário para que a nossa sensibilidade esteja ainda mais favorável a essas percepções, sempre no desejo que o nosso dia a dia sejam oportunidades de manifestar o que a gente tem de melhor. Nesse crescente, nesse envolvimento, a gente imagina que também não só aqui essa casa, mas todo esse bairro, toda a cidade, o país, o mundo, enfim, estejam também envolvidos por amigos da espiritualidade que nos favorecem de igual maneira o fortalecimento para que a gente sempre consiga de manifestar o que temos de bom. Todas essas atividades, todos esses grupos têm na personalidade de Jesus aquele que nos orienta, aquele que nos inspira, as posturas, os olhares para si mesmo, para o mundo, de modo a fomentar o bem, de modo a fazer todos crerem na verdade, ter a certeza de que ninguém está no mundo desassistido da bondade divina, do olhar carinhoso de todos esses amigos. E é nessa busca, nessa sintonia com as coisas superiores, que elevamos o pensamento a Deus e repetimos a prece que Jesus nos ensinou mentalmente, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, o assunto que a gente é convidado a falar hoje é sobre assistência espiritual. De tempos em tempos, né, a casa sempre abre um espaço dos seus temas ligados ao Evangelho para poder esclarecer sobre a mecânica, né? Semana passada falamos de algo importante sobre como o Evangelho no lar, uma prática que a gente adotando em nossos lares, de repente a gente favorece de fato um ambiente a mais de coisas positivas e de repente cabe também a gente usar o nosso tempinho hoje para falar aqui sobre a casa, sobre a assistência espiritual, sobre essa atividade da qual a gente está aqui envolvidos hoje. É engraçado falar sobre assistência espiritual, tomar passe, né? Porque é comum a gente sempre estar ouvindo aí na rua, e nem precisa ser alguém que tem algum vínculo com o espiritismo, algum conhecimento a respeito, né? Sempre quando a gente está estressado, sempre quando estamos passando nervoso, sempre quando as coisas não dão certo, a gente falam para a gente: nossa, você precisa tomar um passe, né? Ou até nas grandes dificuldades, nos grandes desafios da vida, de repente o socorro, né, do passe vem como uma alternativa para a gente, né? Então é um jeito meio engraçado de falar sobre esse exercício, mas a gente quer hoje aqui dar um panorama mesmo que muito superficial, mas um panorama de como é a mecânica desse trabalho.
A mecânica, claro, todo mundo vê no dia a dia das semanas, né? Chega, toma um passe de limpeza, que na verdade a palavra mais adequada hoje em dia é de harmonização, né? Houve alguns minutos aqui de uma preleção de algum tema do Evangelho. A gente toma um passe que a gente é direcionado numa repetição aí de 4 semanas, e ao final dessas 4 semanas a gente recebe uma orientação da espiritualidade, né? Alguma mensaginha de incentivo. E esse é o ciclo que as pessoas veem muito resumidamente como funciona. Mas aí tem um lado da espiritualidade. Na verdade, a gente quer compartilhar um pouquinho do que, de repente, algumas pessoas já descreveram que um ambiente como esse pode proporcionar, ou que há de estrutura do lado da espiritualidade por trás dele. Mas acho que antes de a gente poder falar sobre isso, acho que é legal a gente definir o que é assistência espiritual. Então a gente pega os nossos livros de referência, de estudo. Assistência espiritual é um conjunto de atividades organizadas de modo a proporcionar reequilíbrio espiritual à coletividade que busca o centro espírita. Isso funciona através disso que a gente falou, de preleções, né, de temas de reflexão a respeito do Evangelho, passes magnéticos espirituais e as atividades práticas mediúnicas em alguns passes específicos, onde médiuns têm um contato mais efetivo com a espiritualidade que está nos assistindo aqui hoje. Bom, vamos lá, está definido. Mas você sabe que os passes, eles não foram assim sempre, desde sempre. Na verdade, até teremos dias também que a gente vai falar só sobre os passes. P1, P2, P3B, P3A, é um outro dia, tá bom? Mas cabe a gente falar que essa questão de passes, de transmissão de energias, que em outros movimentos a gente pode chamar reiki, jorei, enfim, sei lá. Mas são transmissões de energias que as pessoas de algum jeito têm aquele seu magnetismo, sabe aquela coisa de você ver alguém, você se afiniza com ela, vê uma pessoa do lado, não sei, tem alguma coisa dessa pessoa que eu não gostei, independente de conhecer ou não. São as nossas energias, tá? E é um exercício consciente de transmissão dessas energias somados à da espiritualidade, que visa o reequilíbrio, como diz aqui, reequilíbrio e harmonização das pessoas. Mas não é uma coisa inventada pelo Espiritismo, cabe dizer, porque há registros que desde os tempos do Egito Antigo, alguma atividade parecida de transmissão de energias já acontecia. Então não é uma criação do Espiritismo. Mas essa mecânica de entrar, passa por ali, passa por aqui e tal, é um processo que tem, sei lá, uns 80, 90 anos. Porque antigamente, quando a pessoa vinha a uma casa espírita receber esse passe, né, para se sentir melhor, era uma coisa muito mais... não é desorganizada a palavra correta, mas sem um padrão, sem uma sequência, sem uma mecânica. Na verdade, os médiuns, né, passistas, de acordo com a pessoa que vinha, recebia essa transmissão, essa transferência de energias de acordo com a intuição desse médium. Então, algum podia ser movimentos, né, em pontos específicos de energia de cada um, muito específicos, de repente muito longos, outros muito rápidos, e aí de repente até gerava aquela coisa assim, passe bom, passe ruim, eu gosto daquele que é mais legal, esse aqui é mais demorado, eu estou com pressa, sabe, mas sem nenhuma crítica no aspecto da qualidade. A espiritualidade agia muito intensamente sobre esses médiuns, fazendo com que as pessoas de fato recebessem essa proposta no sentido mais amplo possível que a gente pode imaginar, mas de reequilíbrio para a pessoa seguir o seu dia a dia. Tá? Funcionava mesmo. Entretanto, eu falei de 80, 90 anos atrás por conta dos tempos da Segunda Guerra. Percebia-se que as casas espíritas elas estavam recebendo um público muito mais intenso de pessoas, graças a essa energia negativa, aquelas tensões, as dores da guerra. O Brasil já recebendo os primeiros imigrantes de países que tiveram uma vivência mais dura com a guerra, efetivamente e tal. E aí as pessoas que coordenavam esses movimentos de assistência espiritual, eles pensavam, olha, a gente precisa melhorar o nosso atendimento para a gente conseguir
atender efetivamente mais pessoas, com a mesma qualidade, com a mesma possibilidade de atender a necessidade particular. Como é que a gente vai fazer isso? Aí veio uma ideia. Vamos ver o que a espiritualidade faz? Então, os médiuns, num dias, né, um período longo aí de observação sobre o ambiente espiritual que cercava um dia desse de assistência, eles foram percebendo, anotando tudo isso, e aí formando, no fim, algo mais dessa linha que a gente realiza aqui. Mas, por exemplo, para citar alguns exemplos, os médiuns, né, com capacidade de percepção do ambiente espiritual, eles viam que na entrada do centro espírita, e até, de repente, um aspecto mais amplo, porque imagine que o ambiente físico não é proporcional fisicamente ao que a gente visualiza do ambiente da casa. O ambiente espiritual pode ser um salão muito mais amplo, que cabam milhares de pessoas, enfim, tá bom? Então, com esse grau de abstração aí, mas os médiuns conseguiam verificar que no entorno da casa, que na verdade acabava abraçando quase que um quarteirão inteiro, o centro espírita ele era cercado de grupos de entidades espirituais que mais lembravam aqueles cavaleiros medievais. Sabe alguma coisa tipo da linha dos templários e tal? Eram soldados mesmo, armados, esteticamente olhando, que guardavam, protegiam a casa. Tá? Uma coisa interessante e curiosa. Então, pessoas que guardavam o ambiente, protegendo contra entidades, contra energias que não fossem sintonizadas com o propósito da atividade da casa. E lembra, inclusive, aquele conceito dos templários antigos e tal, que a ideia deles era uma ordem religiosa, militar, mas que era de proteção dos ambientes sagrados. Então, até esse conceito, assim, tanto casas católicas, evangélicas, budistas e espíritas também, existem pessoas que meio que são herdeiros dessas linhagens de encarnações que têm a mesma função. Isso é uma coisa curiosa. Então, o ambiente ele é todo guardado e protegido. Olhando outras equipes, porque há mais equipes trabalhando, pessoas que se apresentavam com formato meio de índios, ou então caboclos ou pretos velhos, que vinham mexendo com plantas, tudo isso espiritualmente falando, com plantas, com alguns ornamentos, queimando isso, uns movimentos curiosos e tal, assim, manipulando elementos da natureza, como os índios, caboclos, pretos velhos faziam, a gente tem relatos disso, espiritualmente, para que quando as pessoas entrassem no ambiente espiritualmente da casa, fosse um ambiente diferenciado. Então, um ambiente favorável à nossa sensibilidade, de repente, ser um pouquinho mais sutilizada, a ponto de a gente perceber coisinhas sobre nós mesmos ou sobre alguma fala, ou sobre alguma intervenção que a gente tenha contato aqui na casa. Também viam entidades que lembravam monges do Oriente, ou então aqueles que ficavam em mosteiros católicos da Idade Média, que eram grupos, que são ainda hoje grupos com foco muito interessante, muito profundo no exercício da prece, da meditação, do pensamento positivo em favor das outras pessoas, que trabalhavam de algum jeito nos passes, ou até aqui, nesse ambiente da preleção, até antes da preleção começar, também estimulando as pessoas a estar lembrando das pessoas queridas, pensando na sua própria melhora, pensando nos seus desafios de como enfrentá-los de jeito positivo, tal, lembrar de nomes de gente que é importante para nós na caixinha de vibrações, sabe, essas pequenas sutilezas. Nas salas de passe, por exemplo, descreviam grupos de trabalho intenso, como se fossem médicos com macas, com equipamentos de cirurgia, etc. e tal, também fazendo outros tipos de trabalho. Então, repare que, assim, equipes diferentes, com funções diferentes, com papéis diferentes, fazendo parte de um grande trabalho onde, repare que desde a nossa entrada à casa, a gente já mergulhou em energias, em possibilidades, onde a cada instante, cada minuto nosso aqui, ele vem com a ideia de ser bem aproveitado no sentido de captarmos energias que nos favoreçam coisas boas. Então, palavras como ordem, organização, disciplina, padrão,
tá? Nos trabalhos, na execução das atividades, sem perder o atendimento individualizado às necessidades particulares, eram realizados e isso passou a ser adotado nas casas do nosso movimento. E assim temos aqui hoje. Então, todo um processo, a gente está falando, é difícil mensurar, mas a gente supõe que centenas de pessoas do lado da espiritualidade estão fazendo parte desse trabalho. Tá? Então, sempre na ideia de que ninguém vai sair do centro sem o que necessita, em termos de harmonização, de refazimento. Né? Então, todos os momentos têm a sua importância. A nossa chegada, o sorriso de quem aqui nos recebe aqui na porta, os meninos da recepção, o passe de harmonização, o momento da preleção evangélica, o momento do passe, uns instantes que a gente está aqui aguardando, né? Daí, então, sempre vem um colega aqui nos recomendar de parar um pouquinho com o contato com as coisas do dia a dia, então deixar o celular desligado, fazer uma leiturinha dos livrinhos que estão ali no fundo, manter um pensamento positivo, tal, a gente vai estar agregando a esse ambiente. Então, tudo isso faz parte do nosso processo, tá bom? Então, o passe em si, ele acaba sendo, no final, é só a cerejinha do bolo. A gente já está mergulhado num processo muito intenso de revitalização das nossas energias, de treinar as nossas próprias sensibilidades e percepções, para que a gente saia daqui fortalecido. Então, até os voluntários, por exemplo, os meninos que fazem o trabalho aqui hoje, há uma proposta entre todos de tentar ter um dia perfeito. Um dia de pensamentos positivos, de vibrações intensas, até cuidados com a nossa alimentação. Os voluntários da casa do dia, os trabalhadores, não comem carne ou algum elemento que possa trazer aquela sensação de peso, etc., né, ao seu corpo físico, para que ele possa ser um bom transmissor de energias, porque as energias dos médiuns passistas são agregadas a todas as equipes que a gente citou aqui. Então, fazendo com que a gente receba o que a gente precisa. Então, assim, há um esforço de cada um de nós, enquanto voluntários, de tentar não atrapalhar a espiritualidade em toda essa mecânica gigante da qual a gente está engajado, envolvidos, tá certo? E nós, né, enquanto vocês aqui nessa posição hoje aqui de assistidos, é só chegar aqui, opa, é o passe, aquela coisa para dar aquela levantada? E não é. Quer dizer, no sentido assim, não é o sucesso, né, garantido que a gente busca, as nossas questões e tal, tão garantido só pelo fato da gente ter se disposto a usar, sei lá, 1 hora e meia do nosso tempo para vir aqui tomar passe? Digamos que a espiritualidade, com cada um de nós, está fazendo seu investimento de muitas e muitas horas. De repente, até durante o nosso sono, antes desse domingo começar, durante o nosso sono, antes de a gente acordar e tal, já tem um trabalho conosco. Hoje a gente vai no centro, vamos treinar bons pensamentos, vamos favorecer com que aquelas falas, aquele sorriso, aquela coisa que o voluntário aqui da casa fala de um jeito tão involuntário, fala, nossa, foi para mim. Ou então aquela leiturinha, fala, nossa, foi para mim. Ou então aquela, sei lá, um recadinho, um curso tal, acho que é um curso para mim. Tem cursos aí para começar, o convite está dado, né? Enfim, treinar a nossa sensibilidade para isso. Será que a gente se coloca nessa posição? É uma pergunta. Mas sabe o que é engraçado? É que tomara que não seja o caso de vocês que estão aqui, mas vira e mexe, chega a gente que comenta e fala, nossa, eu vim aqui só por Deus mesmo aqui no centro, que eu tive um dia mó agitado, mó caótico, as coisas deram tudo errado, tal, mas eu tô aqui, tô perseverante, né? Então, de repente, são testes interessantes aí, de fato, de perseverança, né? Esforço por busca de harmonia e tal, e acaba até reforçando aquela coisa assim, quando a gente sai daqui do centro, faz, nossa, eu saio mais levinho, então mais... Até que valeu a pena, né, ter enfrentado tantas as correrias do dia a dia, né? Tudo isso, na verdade, acaba fundamentando um conceito também, que é que nós somos os grandes responsáveis pelo nosso sucesso.
né? Que nem aquelas frases famosas aí e tal, né? Assim, a gente quer o milagre, mas a proposta da espiritualidade é que nós sejamos o milagre, tá? Pelas nossas escolhas, pelo nosso dia a dia. E isso, na verdade, ele parte de fato das pequenas ações do dia, as pequenas ações que a gente pode tomar, né? Tentar treinar leituras positivas, um pensamento voltado às coisas boas, o exercício da prece, né? O Evangelho no Lar, até um convite para a gente estender o nosso ambiente doméstico, as pessoas que não são próximas, essa mesma possibilidade desse ambientezinho, de criar um microambiente da casa espírita ou da casa religiosa, que tudo que a gente falou aqui, a gente entende que as outras casas de qualquer movimento religioso também tem, né, no seu espaço espiritual, mas trazer um pouquinho dessas coisinhas boas para nossas casas. O Evangelho no Lar é um baita de um convite para isso. É tudo, na verdade, um exercício de uma abertura íntima para a gente poder acolher toda essa coisa boa, toda essa mega estrutura que a espiritualidade cria para poder nos receber aqui. Então, os nossos mentores individuais, nossos espíritos familiares, protetores, com certeza estão mega sintonizados com essas equipes que a gente citou aqui, que de repente deve existir várias outras, da qual a gente não saiba, mas com as equipes a ponto de favorecer aqui assim, eu, Ricardo, vou lá no centro hoje. Vou aqui tentar favorecer para que tudo dê certo, para que ele venha, para que dê certo. E aí, para que o passe que ele vai atender, para que a sensibilidade dele esteja aberta o necessário para que todo aquele manancial de energias de refazimento, de harmonização, eles consigam ser sentidos e consigam ser verdadeiramente incorporados dentro do coração desse Ricardo que está chegando lá hoje. Essa é a meta. Esse é o esforço que mostra que a gente, que reforça o entendimento que a gente tem muito mais pessoas do lado espiritual que nos querem bem e trabalham pelo nosso sucesso do que entidades que, de repente, querem passar o rodo na gente e nos atrapalhar, tá? Só que a espiritualidade ela tem uma sabedoria também, que é respeito às nossas vontades, ao nosso livre-arbítrio. Então, enquanto a gente não se põe nessa condição de sintonia com as coisas superiores, ou como ninguém é perfeito mesmo, né? Que a gente tem os nossos desvios, nossos equilíbrios, a gente vê uma coisa que já quebra o nosso humor e tal, é normal. É da nossa natureza, de muitos de nós, né? Mas não todos. Mas a possibilidade de retomar essa sintonia com coisas boas é a meta, é o exercício, é o convite. E quanto mais a gente estiver atento a esse exercício, a essa retomada de sintonia com as coisas boas, com certeza, logo, logo, passadas as 4 semanas do passo que a gente está tomando, a gente vai receber uma orientação da alta. Que é simplesmente o que? A alta da assistência espiritual. É a afirmação da qual a gente, mesmo com as nossas limitações, dificuldades, etc., a gente já conseguiu a atenção íntima necessária para que a gente não precise estar vindo aqui no centro receber esse manancial de energias. Nós somos a própria usina de coisas boas, favorecendo bons ambientes, tanto externos quanto principalmente os internos. Então, sucesso, saúde, harmonia, né? Veja, as questões de saúde hoje de ciência estão muito ligadas também ao tipo de pensamento da qual a gente manifesta. Então, materialmente, na ciência, já há um certo consenso sobre isso, né? A sucesso, realização das coisas, assim, sei lá, estou desempregado, preciso arranjar um emprego, vou no centro tomar passe. Não é garantia que você vai arranjar um emprego, só vindo no centro tomar passe. Tudo certo. Mas com certeza, serenidade, tranquilidade, de repente, num dia que a gente tiver uma entrevista, ter aquela paz necessária para dizer o que o entrevistador quer ouvir para nos contratar, a gente, com certeza, de algum jeito se colocou em condições de poder treinar essa harmonia particular, né? Então, assim, a ideia da assistência espiritual
é meio que guardada muito as proporções, mas aquela ideia de que, como Jesus falava às pessoas que ele curava, assim, ó, foi a tua fé que te curou. Foi a sua fé, a sua capacidade de fazer o milagre, né? A sua capacidade de mudar, de repente, um instante de desarmonia para a chavinha da harmonia. Mas geralmente Jesus sempre complementava a frase, né? Sua fé te curou, agora vá e não peques mais. Com certeza esse peques mais é assim, ó, não criar para si os desequilíbrios necessários para que você volte ao estado anterior da qual te fez, de repente, querer vir ao centro tomar um passe, porque, de repente, hoje eu estou me sentindo bem, ou estou vivendo desafios tais, nos quais eu preciso, de alguma maneira, me fortalecer e tudo mais. Tá certo? Então, a assistência espiritual, ela é muito mais, apesar de todas as equipes, mas ela é muito mais resultado de uma construção de todos que estão aqui dentro, dos assistidos quanto dos voluntários. A construção de um ambiente, de um esforço de criar uma pequena ilha de harmonia, uma pequena ilha de energias positivas, para que todo mundo, quando sair daqui, de algum jeito se sinta fortalecido e engajado de ampliar esse ambiente e fomentar aí fora, onde isso já não é mais tão simples. Tá certo? Mas só o fato de estarmos aqui unidos nisso, a gente cria uma egrégora de boas possibilidades. A gente acaba sendo agentes que doam um pouquinho dessa energia, compartilham um pouco disso para todo esse bairro, para todo estado, para todo mundo, enfim, como a gente falou na prece, favorecendo, sim, ambientes melhores, pessoas que façam escolhas melhores para suas vidas, por consequência, ambientes um pouquinho mais felizes, dentro da capacidade e proporção que cada um dá de entender e vivenciar isso. Tá certo? Então fica o convite e o exercício para que quando a gente vai tomar nossos passezinhos, a gente se coloque de fato como aquele que está recebendo o necessário para poder compartilhar com tudo e com todos que a gente tem de melhor. Tá bom? E um dos exercícios de compartilhar o que a gente tem de melhor é esse aqui de prece. Então, que esses últimos instantes eles possam ser dedicados a pensarmos no bem universal, a desejar que todos que convivem conosco, os desafios do planeta, se sintam, sim, fortalecidos, se sintam inspirados para manifestar pelo mundo o seu melhor, fazendo com que a Terra consiga, num espaço mais curto, deixar de ser considerado um ambiente de dificuldades, de dores e sofrimentos, mas um lugar onde, no mínimo, existem muito mais gente esforçada em manifestar o que tem de bom, esforçada em olhar para si de um jeito amoroso necessário para que ele consiga, de alguma maneira, ser um efetivo agente mensageiro de paz e esperança. Que todos nós nos sintamos convidados a compartilhar o que temos de melhor, para que essa ideia de mensageiro de paz e esperança seja não só uma frase bonita, mas uma realidade em nossas vidas. Um desejo que assim possa ser, demos graças a Deus. Então, gente, mais uma vez, obrigado pela paciência, me ouvir já uns 25 minutos. E aí, só aguardar mais um pouquinho pelos passes dentro da sequência da chegada, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau.